capítulo 17, verso 31 ao 37. Você é um transformador de mentalidade. 17, 31 ao 37. 1 Samuel 17, 31 ao 37. Alguém contou ao rei Saul o que Davi tinha dito e o rei mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: ninguém se preocupe por causa desse filisteu, seu servo vai lutar contra ele. Saul respondeu: você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer. Saul respondeu: você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer. Você já ouviu alguma vez essa voz na sua mente? Diante da adversidade, você não conseguirá. É apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a juventude. Davi, porém, insistiu: tomo conta das ovelhas de meu pai, e quando um leão ou um urso aparece para levar o cordeiro do rebanho, eu vou atrás dele com o meu cajado e tiro o cordeiro de sua boca. Se o animal me ataca, eu o seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado até ele morrer. Fiz isso com o leão e com o urso. Farei o mesmo com esse filisteu incircunciso. Pois ele desafiou o exército do Deus vivo e disse ainda: o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso também me livrará desse filisteu. Por fim, Saul consentiu. Saul consentiu. Pega isso aqui, Está bem então, disse, e que o Senhor esteja com você. A história que revelou Davi para os homens, porque para Deus Davi foi revelado no campo. Para Deus Davi foi revelado cuidando das ovelhas da casa de seu pai. Mas essa batalha aqui revelou Davi para os homens, para Israel. E diz que nessa batalha, nessa guerra psicológica que está batendo, porque foi uma guerra psicológica a princípio, porque foi uma guerra de narrativa, onde o gigante ficava desafiando durante 40 dias o povo de Israel para uma batalha, e eles não conseguiam se mover. Olha que interessante, como uma notícia, um recado tem poder, como uma fala, uma narrativa tem poder para paralisar aquele exército. Um exército que nunca parou diante de lutas, de combates, de soldados, parou diante de uma voz. Pare para analisar. Eles ficavam dentro das suas tendas acuados. Todo dia o gigante colocava-se diante deles com uma palavra de desafio. E eles não conseguiam se mover. Quando Davi vai chegar lá para poder ver seus irmãos e trazer notícia para o seu pai, que ele foi fazer isso, ele ouve tudo aquilo e ele sabe que dentro do exército da nação de Israel, o rei lançou uma proposta. Se tinha alguém que fosse capaz de combater e que se esse vencesse o gigante filisteu, casaria com uma das suas filhas, toda a sua família estaria isento de impostos, ou seja, seria alguém notável na nação de Israel. Davi, um menino, escutou aquilo. E ele perguntou se verdadeiramente aquela seria a recompensa. Disseram que era. Ele falou assim: então deixa eu falar com o rei. Ele se apresenta diante de Saul como uma alternativa. Preste bem atenção nisso aqui. Como uma alternativa. Quando ele chega diante de Saul como uma alternativa para o problema, Saul diz assim: você não consegue. A pergunta que eu te faço: até aquele momento ninguém se colocou à disposição para lutar. Davi era a única alternativa. O que custava arriscar? Até porque se ele morresse, quem ia morrer era quem? Ele.
Mas olha o poder de uma narrativa maligna, uma voz profética do mal. Paralisou até mesmo o rei, que era alguém responsável em levar a equipe adiante. E ele mesmo olha para Davi e diz: você não vai conseguir. E se nós estudarmos aqui profundamente o texto, Saul nunca tinha visto Davi, porque quando Davi vai guerrear, ele pergunta para os seus conselheiros: de quem esse menino é filho? Então como você vai tirar uma conclusão de alguém que você não conhece? Com que base Saul estava dizendo que Davi não iria conseguir? Qual era a informação segura que Saul tinha que Davi ia perder? Que aqui eu quero abrir um parênteses. Tem momentos da nossa vida que estão tirando conclusão a nosso respeito. Estão olhando os desafios diante de nós. E tem até alguns dizendo que você não é capaz de conseguir. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você agora. Entenda uma coisa: quem está falando a teu respeito não te conhece. Quem está falando a teu respeito não tem base nenhuma para dizer que você não vai vencer. Mas existe um Deus no céu que olha para você e acredita em você e derrama a unção sobre a tua vida e irá te capacitar diante dessas guerras. É nisso que Davi está preso. Davi não está preso a uma opinião, mesmo que de um rei. Mesmo respeitando, evangelista Fábio, a posição de Saul, mesmo sabendo quem ele era, mesmo não afrontando Saul, dentro dele fala assim: me desculpe, o Senhor é o Deus de Israel, o Senhor é o rei de Israel, mas eu sirvo ao Deus de Israel. E ele vai para o combate, ele vai para a guerra, ele vai avançar. Eliabe, seu irmão, começa já na oposição, porque sempre vai ter. E oposição é bom, irmão. Vai para quem está falando assim: oposição é bom. Porque quando tudo concorda é muito chato. Tem que ter uma oposição. Porque a oposição te motiva para frente. Eu pelo menos sou assim. Fala para mim assim: ah, você não vai conseguir. Ah, irmão. Parece que mexe um negócio lá dentro. Ah, agora vai, agora eu vou fazer. Não? Agora eu vou. Eliabe está lá falando para ele: suas intenções são outras, seus pensamentos são outros. Mas Davi está convicto do que ele foi ali fazer. O seu pai o enviou para levar comida para os seus irmãos e trazer notícia. Mas Deus enviou ele para uma batalha. E Deus não enviou ele para uma batalha para simplesmente chegar lá e perder. Deus enviou ele para uma batalha decidida. Deixa eu falar uma coisa para você, que isso aqui é profético. Deus está enviando você diante de batalhas decididas. Entenda isso. Fale para alguém da sua assim: Deus já te enviou para a batalha decidida, irmão. Deus já te enviou para a batalha decidida. E a decisão dessa batalha é vitória. Aqueles que estão em Deus é assim, tem que ter. Agora, o que eu quero trazer ao nosso pensamento aqui, rapidamente, é que a primeira batalha que nós vamos enfrentar está aqui, ó, na mente. A Bíblia diz que existe uma guerra dentro de nós: a carne e o espírito, a alma e o espírito. Elas se contradizem, elas guerreiam noite e dia, elas são opositoras. Todavia, o Espírito de Deus está pronto, a carne é fraca. Então procuremos alimentar o Espírito, que é a essência de Deus, para que a gente venha resistir os dias maus. Existe uma guerra. Toda batalha começa na mente. Lembra do tempo de escola? Aquele garoto grandão que fala assim: vou te pegar na saída. Quem já passou isso aí, irmão?
Irmão, se ele falasse no final da aula, beleza. Mas quando ele falava na hora do recreio, Damião, ou no início da aula, aí eu ficava pensando como é que eu ia fugir. Para onde eu escapar, o que ia acontecer, ia falar com a diretora. A mente nossa psicológica é aonde? Lá embaixo. A professora falava, a gente não é nada. Parecia o Charlie Chaplin. Já viu o Charlie Chaplin? Cinema mudo? Parecia o Charlie Chaplin. Era só gesto, a gente olhava para a pessoa assim, só pensava assim. Tá chegando, meio-dia. A saída, na saída. E não tinha nem um zap para mandar para o pai e para a mãe. Se tivesse o zap, resolvia mais aqui, né? Não tinha nem zap. Aí a batalha começa onde? Na mente. Quando eu ia sair, irmão, você vai entender onde vai chegar? A mochila já não vai mais nas costas, já vai na frente. Porque para trás, irmão, tudo contribui para pesar. Então eu botava na frente que corria mais. Ficava mais leve. Já botava a mochila para frente. Se a calça estivesse grande, você já dobrava a bainha. Tudo por causa de uma narrativa. Então nossa batalha começa onde? Na mente. Qual é o problema que está acontecendo aqui? O problema aqui é que a mente do exército atrofiou. Ficou presa ao gigante, à voz dele, ao tamanho dele, ao desafio dele. Eles não conseguiram enxergar possibilidades. E toda guerra se ganha estudando, você sabia disso? Guerra não se ganha no campo de batalha, se ganha fora. Planejamento. E é assim que se faz. Toda ação coordenada tem possibilidade de 100% de sucesso. Se coordena. Você viu como é que o Trump veio nos Estados Unidos, veio aqui na Venezuela? Foi lá, pegou o cara, foi embora. Rápido. Planejamento. O cara tentou abater ele. Vem, vai acontecer, vai fazer, quero ver. Já foi. Rápido. Então a nossa mente, ela tem um poder que você e eu não conhecemos ainda. E é justamente essa guerra psicológica. Golias chegava para eles e falava assim: não tem um homem em Israel para poder combater comigo? Não tem um homem? Traduzindo nosso tempo, só tem frouxo aí. Imagine, muitos homens que ganharam quantas guerras. Os valentes de Davi já estavam sendo forjados ali para o futuro, mas eles já estavam ali no meio do povo, no meio do exército. Homens que conquistaram com Saul. O próprio Saul, que foi separado como rei, já tinha conquistado várias batalhas. Por isso que as mulheres vão cantar que Saul matou milhares. Depois vai dizer que Davi matou 10 milhares. Mas Saul já tinha matado milhares. Ele olha para Davi e esquece da sua história, porque Deus o colocou como rei. Ele não tinha condição nenhuma. E assim como as pessoas menosprezaram Saul, agora Saul menospreza Davi. E a palavra que tenta abalar Davi, você não conseguirá. Ai, irmãos. Quantas vezes isso veio à nossa mente? Quantas vezes isso tentou nos paralisar? Quantas vezes isso tentou nos frustrar? Mas tem uma frase que não é jargão, é fé. A última palavra vem de Deus. Depois que ele vai e decide, a Bíblia diz que Saul consentiu. Ó, o que é consentir? Abrir exceção, deixar ver o que vai dar. Ele não concordou, ele consentiu. Ele não olhou diante das palavras que Davi disse e falou assim: não, esse menino realmente vai ganhar essa luta. Não, diz que ele consentiu, permitiu. Deixa aí então. É assim. Muitas vezes, diante de desafios, alguém não vai concordar que você batalhe, vai consentir. Não tem problema. Consentindo ou concordando, a vitória já é certa. Só meia dúzia entendeu. Consentindo ou concordando, a vitória já é certa. Vou melhorar isso aí. Consentindo ou concordando, você vai vencer.
Consentindo ou concordando, a tua família vai ficar de pé. Consentindo ou concordando, a saúde vai ser tocada. Consentindo ou concordando, Deus vai gerar o milagre, a salvação, a libertação. Consentindo ou concordando, o inferno vai ter que recuar. Consentindo ou concordando, não tem jeito. E qual foi o segredo de Davi nessa luta aqui? Vou falar sobre 3 chaves só, fundamentais. 3 chaves. Mudou a regência. Davi mudou a regência. Por quê? O que é regência, pastor? Regência é um governo espiritual que ele se instaura. A regência influencia pensamento, influencia emoção, promove desobediência, cria confusão, divisão, ataca a fé. Regência são demônios que vêm trabalhar e tomar posse, governos. Fala sobre demônios, fala sobre principado, potestades, tem as suas hierarquias. Então a regência é um governo espiritual. O que estava acontecendo ali? A regência maligna foi instaurada através de Golias. E isso tirou o poder de Israel, porque abalou a fé deles. Quando Davi chega para poder quebrar a regência. Quando ele chega diante da situação, ele fala assim: o Deus que me livrou do urso e do leão vai me livrar desse gigante. Davi conseguiu, na sua simplicidade, identificar: Golias instaurou regência, mas eu vim aqui para levantar e restaurar a regência do Deus único, a regência do Deus poderoso, a regência do Deus onipresente, a regência do Deus leão da tribo de Judá, a regência do Deus que faz o impossível, a regência do Deus que abre o mar vermelho, a regência do Deus que ressuscita, recupera, restaura, renova. Ele está dizendo: quem é esse homem aí, esse circunciso, esse homem que não tem aliança com Deus para desafiar a nós? Quebrou a regência do mal. Jesus disse assim para a igreja: em meu nome expulsarão os demônios, falarão em novas línguas, em meu nome curarão os enfermos. Se vocês comerem algo mortífero, não fará mal nenhum. Está ali. Ele está dizendo assim: entenda que você tem um governo celestial nas tuas mãos. Quebre a regência do inferno. O inferno tem que recuar. Quando Jesus chega, o diabo tem que sair. Quando Jesus chega, o mal tem que correr. Davi chegou e restaurou logo a regência. Vamos colocar as coisas no lugar aqui. Nós somos o exército, mas não somos o exército de Saul. Nós não somos o exército do general da batalha, não. Nós somos o exército do Deus vivo. Fale comigo assim: quebre a regência. Ele está bem definido sobre isso. Qualquer mente pode ser mudada quando se destrói a regência. Um governo acabou. Nós temos que ir muito além de saber de quem Deus é. Nós temos que ter fé e entender o que Ele pode fazer. É isso que Davi está mostrando aqui. O exército sabia quem Deus era, mas se esqueceu do Deus que tudo pode, do Deus que tudo faz, do Deus que tudo sara, do Deus que tudo transforma. Ele vai lá e quebra a regência. O exército está coado diante da regência. Golias está gritando. O diabo pode até estar gritando, mas eu aprendi que Jesus trabalha em silêncio. Jesus trabalha em silêncio. Mas quando ele solta a voz, a Bíblia diz que é como o som de muitas águas. Ai, irmão, é como um trovão. Quando Jesus resolve falar, o inferno é abalado, as estruturas são abaladas, o cosmo é abalado, a terra treme, porque ouve a voz do Altíssimo. Pastor, isso está na Bíblia. Os discípulos estão dentro do barco, mata para lá e para cá. Jesus levanta e dá uma ordem. Eles olham e dizem: quem é esse? Quem é esse? Quem é esse? Que até o mar
mar e o vento obedecem ao som da sua voz. É esse Deus que está falando conosco aqui hoje. Está na hora de você quebrar regência, está na hora de você quebrar governos, para você conquistar aquilo que Deus tem para a tua história. Nessa peleja não tereis que pelejar. 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 Quebre a regência. Dá uma olhadinha para essa pessoa do seu lado. Olha para ela. Olha para ela. Fala para ela assim, entenda uma coisa. Você decide quem te governa. É para você ter dado um glória aí para me ajudar. A regência estava em Golias. Agora como é que pode o exército de Deus vivo neutralizado? A pior coisa que existe é alguém que tem uma arma e não sabe usar. E às vezes a gente se comporta assim. Vem um cara com canivete, você com a M16 na mão, um fuzil 762, o cara com canivete. O cara leva a tua arma, leva você, leva o dinheiro, leva tudo. Por quê? Porque você tem até a arma, não sabe usar. Eles estão ali. Exército de Deus vivo. Mas quem está ganhando a guerra? Golias. Mas um menino chegou. Um alforje, uma funda amarrada na cintura, para que se no meio do caminho aparecesse algum animal, ele espantasse. E vai ser aquilo que ele vai derrubar os gigantes. Porque na guerra que Deus peleja, ele já tem a arma. Vou quebrar até um galinho aqui, ó. Vou quebrar um galinho aqui pequenininho aqui, ó, para não estragar a árvorezinha. Entenda uma coisa, tá vendo esse galinho aqui, ó? Você acredita que esse galinho aqui, se Deus quiser, se ele tiver vontade, destrói um exército maligno que está se levantando contra nós? Você entendeu isso? Se o exército dos Estados Unidos hoje se levantasse para poder destruir você, um galinho desse aqui na mão de Deus é assim, ó. Bem fresquinho aqui na mente agora. Segura a mão do crente do seu lado, balança ele assim, balança ele, fala assim, para Deus, um galinho vira uma bomba nuclear. O que aconteceu com Davi? Uma pedrinha. E destrampe aí os caras que estão inventando a bomba nuclear. Deus já tinha inventado há muito tempo. Fale comigo, quebrando a regência. Segunda chave, para a gente ter uma mentalidade transformada diante de desafios e de guerras: quebrar conceitos. Fale comigo, quebrar conceitos. Qual era a ideia? A ideia formada é que Golias desafiava um homem. E o conceito formado era que somente um guerreiro podia guerrear. Olha o conceito. A ideia deles é que somente um guerreiro podia vencer. Mas foi um pastor de ovelha que venceu o combate. Sabe o que é o preconceito? Preconceito é você olhar, não gosto disso, não. Preconceito é você formar uma opinião antecipada a respeito de alguma coisa, sem conhecimento de causa. Já viu aquela história assim, não vou com a cara dessa camarada, vou com a cara dessa menina, um pré-com? Você conhece? Não. Aí depois conhece e fala que, caraca, eu tinha um pensamento a teu respeito totalmente diferente. É o que? Um pré-conceito. Então a gente precisa quebrar alguns conceitos. Entenda uma coisa: Deus nunca vai vencer as guerras da mesma forma, porque Ele é multiforme graça. Na nossa cabeça a gente acha que sempre vai ser da mesma maneira. Não. Tem guerras que vai exigir muita coisa. E tem grandes guerras que Deus vai querer o simples, é só obedecer. Deus tem sua forma. Então quebra esse conceito. Por que não pode ser fulano? Por que não pode ser ciclano? Por que tem que ser fulano? Não. É quem Deus chamar, irmão. Não, tem que ser um guerreiro. Aí vem, tem cajado aqui não. Aí vem um garoto com um cajadinho na mão.
Não devia ser muito grande, porque ele era um menino. Vou para a guerra, rei. Aí tá lá, não, você não vai conseguir não, filho. Aí Saul tenta melhorar o plano de Deus. Pega a armadura, coloca em Davi. Entenda uma coisa: lutar com Deus já é batalha vencida. Ninguém precisa melhorar nada. Não precisa melhorar nada. Que, pastor? Não precisa inventar. É com 5 pedras para uma acertar o alvo. É daquele jeito. Não precisava de armadura nenhuma. Botou, ficou desengonçado. Às vezes a gente está assim, desengonçado, porque Deus quer dar a vitória da maneira simples e a gente está dificultando as coisas. Para de dificultar. Não, eu vou sumir bote, eu vou fazer isso, eu vou girar. Deus não está falando para fazer nada. Fica quieto no seu canto, vai buscar a presença de Deus, vai falar com Deus e deixa que Ele na hora certa vai te dar estratégia. Uma mania danada, irmão. Logo ficou bravo. E depois ela bota a culpa em Deus ainda. Não vou fazer isso que vai dar certo. Do nosso jeito não dá certo. Se tivesse para dar certo, já tinha dado. Bate no ombro do crente e fala assim: baixa a bola. Você está aí, crente? Tem que dar uma apertadinha nessa, senão não sou eu. Baixa a bola, irmão. Para com isso. Tá lá não, tem que ser um guerreiro. Tem que ser nada. Tem que ser nada. Tem que ser um pastor de ovelha. Tem que ser alguém que vai enxergar o que ninguém consegue enxergar. Porque na guerra todo mundo está enxergando, não está achando brecha nenhuma. Aí vai um rapazinho e fala assim: tem uma brecha ali no capacete. Se eu acertar ali, não adianta. Se eu acertar naquele lugar ali, já era. Porque está todo mundo preocupado. Quando a gente, eu imagino que o exército assim: se a gente ganhar Golias, os caras vão se levantar, vão vir todo mundo. Então a gente tem que ter uma equipe ali, uma equipe aqui, uma equipe em tal lugar, outra na retaguarda, proteger o rei. Porque aí o negócio, o coro vai cantar. Porque o guerreiro é assim. Olha o pastor de ovelha: o que é para fazer? De roubar o gigante? Vamos lá, pô. É só de roubar o gigante. Pode começar assim: é só de roubar o gigante. Pode mais algo assim: é só de roubar o gigante. Assim, para isso não precisa de muita coisa não. Aí quando Davi chega agora, quem era o foco antes? Golias. Quem passou seu foco? Quem passou seu foco? Quem passou seu foco? Deus vai tirar o foco da tua guerra e vai colocar você em evidência. O diabo vai começar a olhar que é você que está na luta. O diabo vai começar, vai mudar a narrativa. A narrativa, a palavra profética maligna vai ser transformada. Agora não vai ser mais Golias em evidência, vai ser você em evidência. Agora o que está acontecendo é que Golias está gritando e um menino está andando e o exército assim: quem é ele? Quem é ele? Quem é esse menino? De quem ele é filho? Vem da onde? De qual tribo que ele é? O que ele vai fazer? Ele vai lutar, mas cadê a armadura? Está todo mundo olhando para Davi: cadê? Ele não tem espada, ele não tem escudo, não tem nada. O que está acontecendo? Esqueceram de Golias. Por quê? Porque a ragência foi quebrada, o preconceito foi jogado de lado, a mente foi aberta. Então o menino andando no meio do pasto e ninguém entendendo nada, já esqueceram de Golias. A mente já foi transformada. Agora já estou olhando para Davi. Uma nova história Deus tem. Vai. Me ajuda aí, Alisson. Vai de novo. Uma nova história Deus tem. Um novo. Tudo aquilo que perdido foi. Mudou a história. Agora não é mais Golias, agora a história é Davi. Mudou. É um novo tempo. 40 dias acuado. Depois, quando Davi chega, o exército sai das tendas para olhar. Eu fico imaginando
Porque a tenda do rei é no centro do acampamento, para ser protegido por todos os lados. Se Davi sai de dentro da tenda, ele tem que andar no meio. Eu fico imaginando o exército, que são milhares, em volta da tenda, todo mundo parando, aquele corredor, e Davi passando, e ele se esbarrando. Quem é? Acho que é o tal de Davi. O que ele vai fazer? Vai derrubar o gigante? Ele vai derrubar? Eu vou lá ver, não posso perder essa não. Eu quero ver. É assim, meu amado, que Deus vai fazer com você. Entenda isso. Golias hoje está saindo de evidência. Deus está colocando em você. Alguém vai olhar, quem é? O que está acontecendo? Saiu do quarto, saiu de casa. Não estava destruído. As coisas não estavam quebradas, está falido. O que está acontecendo? Não. Mudou a narrativa. Mudou as coisas, quebrou a regência, mudou o conceito. Agora não é mais Golias, não. Agora é Davi que está indo para o caminho da vitória. Mas tem que estar firmado em Deus. Sempre vai se levantar um Eliabe. Bota uma frase aqui que eu gostei. Depois você bota no seu status se você gostar. Quando o vento vier contrário, abra as asas e voe nesse vento. Quando o vento vier. Você sabia que a águia nunca voa a favor do vento? Você sabia que ela sempre vai contra o vento? Ela abre, ó. O vento levanta ela. Fale comigo. Quando o vento vier contrário, eu vou abrir as asas e vou voar nesse vento. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuidar de você e jamais se esquecer, Ele sabe de tudo. Olha o vento, ó. E você, e mandou-lhe dizer que Ele está cuidando. Não. Descansa. Vai acontecer. Lembra de onde você veio. Lembra de todos. E aí? Nem era para você estar aqui. Davi. E quando? Não. Levanta. Está acontecendo. Deus mandou lhe falar. Você pode dar um glória aí. Quebrou a regência, mudou o conceito, tornou-se uma referência. As três chaves. Olha comigo, quebrar a regência, mudar conceito, me tornar uma referência. Olha o campo de batalha agora. Antes, Golias gritava chamando alguém para lutar. Agora apareceu o menino. O menino se torna referência. O próprio Golias conversa com ele.
Quem é você para vir contra mim com pedra e com pau? Já está com medo, irmão. Esse cara deve ter alguma estratégia muito boa. Só que quem está na guerra não pode demonstrar isso. Aí a pergunta para ele: quem é você que está pensando que vai lutar, vai me derrubar com pau e com pedra? Porque o diabo, irmão, ele é assim. O diabo é óbvio, Deus não. O diabo sempre trabalha da mesma forma, Deus não. Golias estava acostumado a lutar com espada. Agora com pau. Fresquinho para você. Nessa guerra Deus vai usar uma ferramenta diferente para confundir o inferno. Porque ele vai pensar que vai vir com a mesma ferramenta para destruir você, mas Deus já preparou uma outra ferramenta para destruir ele. É assim. Golias está acostumado ao escudo, a espada, a sangue. E agora, se o garoto está vindo com pau, com pedra, o que ele vai fazer? Efeito surpresa. Deus preparou o efeito Kawasaki. Está lá. Davi agora é referência. Agora quem está preocupado é Golias. Agora quem está preocupado são os filisteus. Está pronto para receber o que eu vou liberar para a tua vida aqui agora? Está pronto? Está prontinho mesmo? O diabo começou a se preocupar com você. Ele está vendo Deus fazer. O inferno está começando. Depois do culto de hoje, se você crer, se você pegar, o inferno vai se preocupar. Porque vai haver um movimento no espiritual, no sobrenatural. Ele não vai entender qual é a ferramenta que Deus está preparando, mas a coisa vai acontecer. Ele vai vir da mesma maneira. Eu vou soprar o mesmo vento, mas você já vai estar com uma outra ferramenta que Deus preparou. E Deus, ele consegue confundir o inferno. Diabo chega, lá Eva pecou. Vai vir um. Que um? Pessoa quer pegar Deus? Deus falou assim: vai vir um. Semente da mulher, do ventre. Você vai até bordar o calcanhar dele, mas ele vai esmagar tua cabeça debaixo dos pés. Aí ele ficou: quem é? Moisés? É Josué? É Abraão? É Noé? Eu vou atrapalhar esses camaradas. Mas quando ele veio, manso, suave, tranquilo, e gritou lá na cruz do Calvário: está consumado. Ele vai dizer: me enganei. Eu me enganei. Era um homem de paz, era um homem de amor. Ele foi lá e tomou a chave. Esse é o Deus que nós servimos. Agora Davi é a referência. Você será a referência. As pessoas vão olhar para você e vão ver que você venceu um gigante com uma pedra e uma funda. Vai ser mais simples do que você pensa. Seja alguém que coloque meta na sua vida. As referências são assim. Davi foi lá e olhou assim: eu vou derrubar o gigante. Aponte assim pro alto, aponte assim, fala assim: eu vou derrubar o gigante. Isso, fale enquanto leva assim: eu vou derrubar esse gigante. Porque se não fosse isso, Davi tinha voltado para casa. Porque o rei falou que ele não ia conseguir. O irmão falou que ele era mal intencionado. O camarada lá que está gritando está dizendo para ele que ele vai lutar com ele com a pedra, com um pedaço de pau. Mas ele tinha uma meta: eu vou derrubar o gigante. Você já viu alguém com meta caminhando? Alguém que não tem nada na vida assim. Viu? Mas já viu alguém com meta? Não sei se ainda é assim. Lá na minha época, lá no quartel, quando falava marche, a gente, pra ter saudade. Alguém determinado. Porque quem tem meta não entra no campo de batalha largado. Ele entra com objetivo: vou lá e vou resolver.
Bíblia vai dizer que Davi se apressou a combater. Não ficou esperando não, irmão. Às vezes fica esperando muito. Aí fica esperando, vou ver. Quem sabe, né? De repente não é assim. Para. Você já está na guerra. Então parte logo para cima. Vai logo para dentro, irmão. Mas só tem uma madeira, só tem uma pedra, não tem importância não. Deus vai usar o que você tem. Mas eu nem prego assim, eu nem canto assim, eu nem toco assim, eu nem falo assim, eu nem limpo assim, eu nem abraço assim. Deus vai usar o que você tem, meu irmão. Se é o teu sorriso, vai ser o teu sorriso. Se é uma palavra simples, vai ser uma palavra simples. Se é uma bomba atômica, vai ser uma bomba atômica. Mas Deus vai derrubar o gigante. Aí Davi pega, passa no riacho, pega a pedrinha, foi embora a hora. Bota no alforje, escolhe uma. E quando ele está andando e o gigante está falando, ele está... Sabe o que a Bíblia diz? Davi venceu o gigante sem espada e sem escudo, apenas com uma pedra. Agora não existe uma narrativa, existe um fato. Porque Deus não trabalha com narrativa, Deus trabalha com fato. O diabo que é mentiroso, o diabo é que inventa a história. Deus não, Deus realiza, Deus faz. Qual é o fato agora instaurado? Golias caiu, está no chão. E o exército? Segundo a Bíblia, quando Golias caiu, o exército foi em? Fale para alguém do seu lado assim: o demônio, o diabo é covarde. Fale para ele. Como assim, pastor? Ele só atua de patota. Quando ele vê alguém cair, alguém dele caiu, o restante mete o pé. É covarde. O diabo abandona todo mundo no meio do caminho. Jesus não, vai até o final. Deus vai até o final, sorrindo, chorando, errando, pecando, se arrependendo. Jesus está lá. O diabo não, o diabo suga, o diabo puxa, o diabo pega tudo, joga fora, mete o pé e vai embora e deixa você no meio do caminho. Agora Jesus não, Deus não entra numa batalha para ficar no meio do caminho. Não fica. As batalhas que o exército de Israel perdeu, Deus disse assim: não darei vitória a Israel. Agora eu te pergunto, você já viu o tamanho de Israel no mapa? Aí você vê a China, você vê a Rússia, você vê não sei quem falando que vai atacar um. Mas ninguém consegue destruir Israel. Você sabe que Israel tem um guarda? Os caras falam assim: não, tem uns negócio lá de tecnologia, antimíssil, nada, irmão. A Bíblia diz que tem um guarda em Israel. Quando o míssil vai, o anjo. Quando o exército se prepara, vem o anjo. A Bíblia diz que no último dia, todas as nações se acamparão ao redor de Israel para destruí-la. Então Jesus descerá no Monte das Oliveiras, destruirá todas as nações inimigas e dará vitória a Israel, instaurará seu reino na terra. Esse é o nosso seu Deus, é o nosso Deus. Eu quero profetizar que hoje, nesse exato momento, em nome de Jesus, segundo a palavra do Senhor, uma nova dimensão está sendo aberta sobre a tua vida. E diante dessa guerra, tu vai vencer apenas com uma pedra. Permaneça, creia, seja fiel a Deus, busca o Senhor, porque essa guerra é Ele quem vai vencer. Fique de pé comigo, por gentileza. É assim, irmão. Efeito surpresa. Satanás, está chegando um Davi aí, ó. Que isso, pastor? É, irmão? Fique com medo não, irmão.
Diga para Satanás, diga para o Golias que tem se levantado: está chegando um Davi novo, renovado, com cajado, com a pedrinha, mas decidido a vencer essa batalha, decidido a ganhar, decidido a glorificar o nome de Deus, decidido a evidenciar, se tornar uma referência de que alguém que olhou para Deus, Deus olhou para ele. É assim. Chegou o momento de vencer a guerra. Segure na mão do crente aí, por favor, do seu lado, balance ele. Fala assim: nasce um Davi hoje. Fale enquanto olhava assim: nasce um Davi hoje. Fala assim: um novo Davi, para uma nova guerra, para uma nova conquista, para uma nova vitória, para um novo tempo, para um novo milagre. Orebada carabada sébia. Erebada carabada sébia. Xerebada carabada sébia. Quebra-se a regência, muda-se o conceito, se torne uma referência. São as 3 chaves de Deus para você vencer as guerras, para vencer essa guerra. Fale comigo: mudar conceito, me tornar uma referência. A primeira até esqueci já. Vamos de novo, ficar bonito. Fale: quebrar a regência, quebrar o preconceito, me tornar uma referência. Fala: quebrar a regência, quebrar o conceito, me tornar uma referência. Esse foi o segredo de Davi nessa batalha. Ele foi lá e quebrou a regência. Golias caiu. Ele foi lá e mudou o conceito de todo mundo. Não vai ser um general, não vai ser um guerreiro, vai ser um pastor. E ele manteve-se como uma referência, como alguém que tinha Deus em sua vida. É assim que nós vamos ser conhecidos. Você não será conhecido como um grande guerreiro, você será conhecido como alguém que Deus deu vitória. É diferente, porque a glória é dele. Vão olhar para você: mas ele não sabe lutar. Mas quem foi que deu a vitória? Foi Deus. Mas ele não é guerreiro, mas foi Deus. Mas ele não sabe pegar na espada, mas foi Deus. Mas ele não sabe de estratégia de guerra, mas foi Deus. Mas ele não sabe fazer isso, mas foi Deus. Porque referência é assim. Não é baseado no que somos, baseamos daquilo que ele é em nós. Isso. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Descante. Assim que eu luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas estou bem forte. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Tem alguém nessa noite que queira entregar sua vida a Jesus? Voltar para os caminhos, refazer a tua caminhada. Sai do seu lugar e vem aqui à frente que eu quero orar por você. É você e Deus nesse campo de batalha. É você que decide: cai o gigante ou permanece de pé. Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Se você quer, venha. Parece que estou deixa nascer um novo Davi. Mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Parece que estou assim, ó. Assim que eu luto minhas guerras, 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 assim que eu luto minhas guerras. Mais uma vez assim, bem forte. Assim que eu luto minhas guerras.
Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Segura. Dali por diante, e eu fecho aqui, a história é outra. Dali por diante a história é Davi. 40 dias o exército lá, tá todo mundo querendo saber o que está acontecendo. A história é, tem um gigante desafiando eles. Agora imagina, irmã Luciane, na casa do pai de Davi. Alguém mandou notícia lá na casa do pai. Vai lá, avisa Jessé que Davi com uma pedra derrubou o gigante. Quando chega o cavalo com o mensageiro, Jessé abre a porta. De repente está esperando uma notícia que os filhos morreram, que a guerra acabou. E a notícia é: Jessé, o rei manda te chamar. Por quê? Porque Davi venceu. Davi venceu o quê? Uma guerra, mas Davi foi levar pão. Mas ele viu o que ninguém viu. Ele fez o que ninguém fez. E Deus deu vitória através de Davi a Israel. Eu não sei como é que tem sido na tua casa até hoje. Eu não sei qual é a história da tua família, mas eu sei que você pode ser o Davi dessa história. Eu sei que você pode mudar o conceito de toda a tua geração, de toda a tua vida, de toda a tua história, e começarem a ter uma notícia diferente a respeito de você, a respeito da tua vida, a respeito do que Deus fez através de você. Esse é o conceito de Deus para a tua vida. É isso que Deus tem liberado para você. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê uma semana abençoada, em nome de Jesus. Quarta-feira, irmãos, quarta-feira, baixinho, pastor Luciano Simplício, apóstolo Luciano Simplício vai estar ministrando aqui, tá? Quarta-feira, apóstolo Luciano Simplício vai trazer uma palavra. Quem veio quarta-feira aí, diga amém. Foi bênção? Que palavra liberada aqui. Bispo Davi trouxe a palavra. Quarta-feira, a apóstola mandou mensagem para mim hoje, falou assim: prepare o coração do povo, que vou levar uma palavra de Deus para liberar sobre vocês. Então quarta-feira, apóstolo Luciano Simplício vai estar aqui. Não falte. Terça-feira, todos os voluntários, todo mundo que deu nome para voluntário, quer trabalhar alguma área da igreja, quarta-feira, terça-feira, 7h30 aqui, para a gente conversar, tá bom? Rapidinho. Deus abençoe a tua vida, te amo, Deus abençoe a tua casa. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos, não somente agora, mas para sempre. Digamos juntos: Ministério Palavra de Vida, um cuidando do outro e todos cuidando de um. Aplauso, Senhor Jesus. Tem comunhão ali fora. Thank you, Lord, for every blessing and every day that I breathe. Your love is the reason for my smile, and the hope that I always carry for everything you are.